A seguir, IIGD Irajá. Nós temos hoje dois assuntos. Com certeza não será possível abranger os dois assuntos. Com certeza não vai ser possível abrangermos os dois assuntos, porque são, assim, muito amplos. É muita coisa que Deus fala a respeito do assunto. É claro, um pouquinho, não é? De cada vez, aos pouquinhos nós vamos entendendo. Porque o cristão é assim, né? A pessoa aceita Jesus, irmãos. E ela tem um encontro com o verdadeiro Deus pela palavra. E aí, vem aquela sede de querer conhecer mais e saber mais e receber logo alguma coisa a mais, enfim. E Deus, Ele trabalha no tempo certo. Nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus longânimo. Não é um Deus irritado, irritadiço. É muito linda a relação com Deus. Então nós vamos iniciar. São dois frutos. Na verdade, nós temos de produzir. Se nós não produzirmos esses dois frutos, essas duas coisas seríssimas de que Deus fala, a salvação está em risco, ou literalmente perdida. Então, daí a necessidade, irmãos, de uma atenção total. Vigia para nem mosquitinho, não tem mosquito aqui não, tá, pessoal? Força de pressão. Tem gente que tem pavor, né? Meu Deus, ai meu Deus. Calma, irmão. O problema não é o mosquito, o problema é o diabo, irmão. E às vezes ele vira um elefante, muitas vezes está, né, usando o mosquito. Mas vamos deixar isso para lá. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus. O assunto é muito sério, mas muito lindo. É um versículo apenas aqui, só um. Versículo 14. Então vamos juntos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, Jesus? Então nós vemos aqui, irmãos, a primeira coisa, o Senhor Deus diz, segui a paz com todos. O cristão, irmãos, ele além de desfrutar da paz que nosso Senhor Jesus Cristo concede em abundância, ele tem de promover a paz para todas as pessoas que estiverem à sua volta. Como é que é isso, pastor? Bom, então atenta bem, seguir a paz com todos. Aí você para, pensa um pouquinho e diz assim, mas nem todo mundo é de paz. Tem gente que vive em guerra 24 horas. A maioria possessa, pode ter certeza absoluta. A maioria das pessoas que vivem em guerra, que vivem em brigas o tempo todo, contenda, isso é presença demoníaca. Isso é manifestação de demônios. Contendas. Uma das coisas mais preciosas que Jesus deixou, dentre todas, Jesus só deixou coisas preciosas e continua trabalhando aqui na terra, fazendo coisas maravilhosas na vida do ser humano, daqueles que se entregam a Ele, foi literalmente deixar a paz. Eu digo foi porque Ele deixou. Ele disse aos discípulos, então a paz está sobre a terra para quem quiser receber. Você vê que o mundo está em guerra. Parece que não há possibilidade, né, de se ver pessoas cheias de paz. Ao contrário. Qualquer pessoa, em qualquer lugar deste planeta, que abra o coração para Jesus e o receba de fato e de verdade, e não apenas, né, se torne uma pessoa religiosa, como nós já temos aprendido. Como é essa diferença? Quando uma pessoa aceita Jesus de todo o coração, e Jesus entra no seu coração, né, de fato, essa pessoa ela é transformada, e a transformação não é uma coisa forçada, não é de fora para dentro,
como muitas vezes se tenta corrigir pessoas para mudar comportamento, para com isso, não faz isso, mas aquilo está dentro da pessoa, aquilo está dentro da pessoa. Assim são pessoas iradas, irritadiças, enraivecidas, isso está dentro da pessoa. Ela necessita passar por um processo de libertação, irmãos. E a libertação também não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então vamos aqui. Deus está dizendo, seguir a paz com todos. Ele está falando com o seu povo, irmãos. Deus não está falando para o mundo, para o pecador. Olha, segue a paz com as pessoas. Ele não está dizendo. Ele está falando com filhos, irmãos. Ele está falando com quem lhe pertence. Ele está falando com o seu povo. O povo de Deus, irmãos, precisa ser um povo quebrantado para receber o que a palavra de Deus disser. Como nós vimos algumas semanas atrás, não há idade, limite de idade para aprender as coisas de Deus. Se houvesse, Deus não teria dito para Abraão, quando Abraão estava com 99 anos. Abraão, anda na minha presença e se... Quem conhece essa palavra, por favor? Quem conhece? Então, eu não vou anunciar muito a Bíblia, porque nós temos muitas outras partes a ver hoje. Para que nós vamos entender, irmãos, que nós temos de praticar o que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos de receber. Isso tem de fazer parte da nossa natureza. Normalmente, as pessoas que são criadas, crianças criadas em ambientes onde há muitas contendas, vai ser muito difícil essa criança crescer e não se tornar um adulto contencioso. É aquele velho chavão que todo mundo conhece. O homem é produto do meio. Isso não tenha dúvida. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, ela nasce de novo, ela sofre um processo de uma transformação de dentro, que vem lá de dentro. Não é nada que a pessoa precise ficar se esforçando para produzir aquilo. Você vê as árvores. As árvores, elas produzem o seu fruto no tempo certo, no momento determinado pela natureza. Chega a determinada temporada, vamos falar de Rio de Janeiro, não é? Tem uma época que você vê as mangueiras apinhadas de flores. Não leva 2 semanas, começa a aparecer aquela bolinha verde, que é uma manguinha, não é? É tempo do fruto, tá? Então, você olha para aquela árvore, dali a poucos dias, ela está repleta de frutos. Você já ouviu uma árvore gemer para dar frutos? Alguém já passou perto de uma árvore? Ué, vocês estão rindo? Mulher, para dar à luz de parto natural, geme só a graça. Só a misericórdia de Deus. Só que, pelo amor de Deus, quais mulheres aqui tiveram filho de parto normal? Eita, guerreiras, eu também tive. Eita, mulher guerreira. Sim. Tá pensando? Acho que é a pior dor que existe na face. Por isso que hoje em dia todo mundo quer cesariana. Todo mundo quer cesárea. Ninguém quer ter filho de parto. As moças, as mulheres hoje querem filho de parto normal, não, pessoal. Mas eu nunca vi uma árvore gemendo para dar um fruto. A gente vê que o fruto aparece naturalmente, porque é natureza. E aparece no tempo certinho. Quando uma pessoa se converte, irmãos, tem de partir dela um interesse em buscar, colocar dentro a palavra, comer a palavra como comida, beber a palavra como águas. Isso mesmo. Se é uma palavra para correção, ela vai lavar, ela vai purificar, ela vai santificar. E a pessoa vai dia a dia aprendendo, ouvindo. Como eu digo, é novo convertido, participa de um máximo de cultos que puder. Se possível, é todo dia na casa de Deus.
pastora, estão pegando no meu pé. Meu irmão, não é só no pé não, pegam em tudo. O mundo é terrível. Só que você saiu de um estado de criatura para a condição de filho de Deus, de filha de Deus. É necessário aprender, irmãos. Aprender a como agir sendo da família de Deus. Como se comportar. Que natureza, como é que é isso? Então, quando uma pessoa se converte, se torna religiosa, tá? É horrível. É uma pessoa que ela força a coisa. Ela não consegue orar. Quando ela vai orar, tem gente que chega, como é que eu oro, hein? Tem gente que se converte e não precisa. Se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo ensina. A pessoa diz, meu Deus, eu não pensei que eu soubesse orar assim. E aí é batizada no Espírito Santo, diz, olha, eu falo coisas que eu nem entendo, mas vem lá de dentro do meu coração. Então, irmãos, o novo nascimento, ele transforma a pessoa de dentro para fora. Essa pessoa transformada, ela não consegue agir como agia antes da conversão. Quando você vira uma pessoa que depois de convertida tem o mesmo comportamento que tinha antes, por exemplo, ela era uma pessoa irritadiça, se irritava à toa. Era uma pessoa que brigava à toa. Essa pessoa precisa nascer de novo. Ela precisa que o Espírito Santo trabalhe o coração dela para que seja recriado. Ela desceu as águas de um batismo, ela tomou um banho, mas ela não sepultou a sua irritabilidade. Ela não sepultou aquele coração contencioso. Isso está dentro. O corpo é apenas reação. O corpo é apenas consequência. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então uma pessoa que tem prazer de brigar, prazer de contender, não, pastor, ninguém tem esse prazer. Tem, irmãos. Tem. Você já viu um ditado idiota que tem no mundo? Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Não é estúpido? Ele dá um boi para não entrar na briga. Já deu um boi. Agora ele caiu na briga, ele dá a boiada inteira e perde tudo. Ele dá a boiada inteira. Não fica um boizinho. Não fica uma vaquinha. Não vai ter mais leite. Não vai ter mais renda. Você vê um matuto estúpido. Não é um matuto estúpido? Sim ou não? Só que muita gente, quando entra na contenda, irmãos, ela não sabe que ela sai sem as vestes espirituais. Esse é o grave problema. É a pessoa entrar num momento em que o diabo está trabalhando para roubar a sua salvação. Então, igreja, vamos a uma atenção total ao que Deus está falando, porque isso serve para o homem e para a mulher, para o menino e para a menina, para o jovem, para a criança. Isso serve para o marido, isso serve para a esposa, isso serve para o pai, isso serve para o filho, serve para o empregado, serve para o patrão, serve para o vizinho do vizinho, o vizinho do vizinho. Amém, Jesus? Isso serve para o chefe, isso serve para o subalterno, serve para todas as classes, para todos os gênios. Amém, Jesus? Então, atenção. Por que Deus está dizendo, segue a paz com todos? Ah, mas nem sempre é possível, pastora. Da tua parte tem de ser. Porque a paz é uma das maiores riquezas que Jesus trouxe e deixou. E essa riqueza, o lugar dela, ela não é guardada num cofre de banco. Ela não é guardada num baú de tesouro. Ela não é guardada num palácio, ou numa palafita, ou no barraco. Ela é guardada dentro do coração humano. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 5.
Quem vai ler comigo o versículo de número 9 do capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que palavra forte, irmãos. Vejam que palavra forte, muito forte. Primeiro vem a bem-aventurança. Uma pessoa bem-aventurada, o que é uma aventura? Não vamos entender num sentido aleatório de responsabilidades, não, tá? Ah, fulano é um aventureiro, ou seja, é um que dá com a cabeça aí para fazer o que quer. Não é assim, não. O bem-aventurado da Bíblia é o seguinte: você tem um plano e você lança a mão daquele plano. Como você anda com Deus, é guiado por Deus, todo plano que você põe em prática dá certo. Então, literalmente, bem-aventurado é aquele que se realiza naquilo que aventura fazer. Deu para entender bem? Então é feliz. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele que é um pacificador. Atente para isso, porque isso é para mim e é para você. É para o maior pregador da face da terra e é para aquele que se converter hoje. Abrir o coração e receber Jesus Cristo, o príncipe da paz. A partir do momento que uma pessoa recebe Jesus, irmãos, Jesus entra no seu coração, ele faz um trabalho de recriação. Isso é natureza. Natureza. A única raça que tem essa possibilidade é o ser humano. Porque o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não foi criado para a guerra. Deus, quando criou Adão, não criou Adão para espancamento. Não criou Adão para sofrer, nem para fazer alguém sofrer. Deus criou Adão e Eva para que eles vivessem num paraíso, em comunhão plena, um com o outro, comunhão no espírito, na alma e no corpo. Porque Deus os abençoou para que vivessem aqui na terra como marido e mulher. Então a comunhão seria completa no coração, na alma, ou seja, uma concordância, e no corpo, numa entrega de amor, e viriam os filhos. Ora, as crianças que vêm num lar onde o marido ama a sua mulher, a mulher ama o marido respeita a sua mulher, a mulher respeita o seu marido, onde um paga o preço para fazer o melhor para o outro, não há contenda. Essa criança, ela nem sabe o que é contenda, porque não faz parte da vida dela, não faz parte da natureza dela. O clima, o ambiente é de paz. Irmãos, onde houverem contendas, ali estão demônios. Estarão. Onde houver guerra, ali o inferno está presente. Onde estiver Jesus e a sua paz for recebida, o demônio não está presente. Satanás não suporta a presença de Jesus. E Jesus é a essência da paz. Este versículo nos diz que bem-aventurados são os pacificadores. Vai além de ter a paz no coração. Você, além de tê-la enchendo o seu coração, você tem transbordante para dar a qualquer um. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.